A minha fala, em especial, é muito importante, de começo, né, nesses primeiros 5 minutos, trazer 2 assertivas que eu acho que elas estruturam a sequência da minha fala, né. A cultura interfere na economia e a economia interfere na cultura. Essas 2 assertivas, para mim, elas são correlatas, né, e o único desequilíbrio que tem nisso é que, infelizmente, a gente está numa sociedade que supervaloriza o econômico e desvaloriza, né, subestima o poder da cultura. E aí, então, que essas assertivas acabam ficando em controvérsia, infelizmente. Agora, exatamente por isso, a gente não consegue concluir que essa cultura ela é absolutamente estruturante. E talvez esse período que a gente esteja passando deixe isso mais evidente, o quanto estruturante é a cultura de uma localidade, na sua menor e na sua maior concepção. Até porque é o processo cultural que consegue modelar uma sociedade. Né? É a partir da cultura. Isso também só fica claro se a gente pactuar entre a gente que está aqui agora nessa sala, de que cultura a gente está falando, né? Porque se eu perguntar para um grupo, definir cultura, muita gente vai definir como um conjunto de expressões artísticas, certo? Um outro grupo vai dizer que é o conjunto de conhecimento que alguém tem sobre a cultura de outro alguém. Também está certo. Mas, de longe, não só essas 2 afirmações sustentam o conceito de cultura. Cultura é modo de vida, cultura é expressão cultural, é expressão identitária, cultura é costume, é hábito, é um conjunto de crenças. Então, é muito mais do que as expressões artísticas e do que o conjunto de conhecimento que alguém tem sobre a cultura de alguém. No passado, a gente teve uma primeira conexão entre esses 2 temas, cultura e economia. Isso mais ou menos há 20, 25 anos, nasceu na Europa, e aí eles deram o nome de economia da cultura, e depois foram várias variações, né? Várias derivações. A gente tem a economia da cultura para começar, depois começaram a dizer que era economia criativa, voltaram a usar a economia da cultura, mas na Europa eles chamam de indústria cultural, mas eles não entendem indústria como a gente, então lá pega bem, aqui pega mal, né? Então tem toda essa lógica que está bem construída ao longo desses 25 anos. E a gente não avançou muito, né, nesse cenário, a gente teve uma Secretaria de Economia da Cultura no Ministério, a gente teve depois, e hoje tem a Secretaria de Estado de Cultura absorveu o conceito de economia de cultura, inclusive na sua nomenclatura, e em Ribeirão a gente passa longe desse tema, não sobe a escadaria do Palácio Rio Branco. Isso não está na pauta do dia na cidade de Ribeirão Preto. Mas o que eu acho que é muito importante a gente contextualizar sobre a questão da economia da cultura é que, infelizmente, a gente corre o risco, né, a gente corre o risco de promover a orfandade da classe artística. Um projeto de economia criativa mal conduzido pode buscar uma terceirização do processo cultural e tentar isentar o Estado, e tentar isentar governos da sua responsabilidade de cultura. Esse é o grande abismo que a gente tem entre os benefícios e os malefícios de uma economia da cultura. A gente precisa compreender que, sim, a economia da cultura é importante, mas que, como economia, ela também tem todas as regras de uma economia. Né? Ela está dentro de um mercado de oferta e de procura, ela também tem a qualificação de algum produto e aí a alteração dos seus valores, né? Agregar valor dependendo da qualidade do produto. Ela também tem essa questão de criar trabalho e gerar renda, e ela também oscila quando oscila as outras economias. Então, ela é vulnerável para uma categoria que tem todos os seus tentáculos sustentado na economia criativa. Então, ela tem benefício, mas dependendo de como você conduzir, ela pode levar a gente para um grande abismo, né? E como é que a gente consegue evitar esse problema e trazer para a gente o que há de melhor nesse projeto de economia criativa, né? Vou relembrar aqui a minha fala, ó. Meu tema é cultura, meu tema é economia e desenvolvimento humano. Quando a gente agrega esse terceiro item, é que a gente tem que fazer uma curva bem diferenciada do que eu vinha falando antes. A economia é legal, ela pode dar sustentabilidade para o processo artístico, cultural, quando bem conduzido, mas quando você coloca desenvolvimento como meta e não mais como consequência do processo artístico, então o Estado não pode se ausentar. Essa cultura que tem compromisso,
essa cultura que precisa ser maior do que de diversidade e artística, ela tem que ser promovida, ela tem que ser fomentada pelo governo. Então, o governo pode, sim, fazer um projeto de economia criativa e pode, sim, fazer um projeto de desenvolvimento humano. E essas coisas, elas não precisam uma suprimir a outra. Elas são complementares e elas cabem direitinho num projeto que deve fazer parte, inclusive, do Plano Municipal de Cultura.